Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Dia 23 de agosto de 2019. Agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, espíritos de luz, de amor, que nos vêm guardar, proteger, harmonizar e equilibrar. E desta forma, aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade. E agradecer a esses pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, por mais uma sexta-feira, um dia iluminado, abençoado. E hoje, para falarmos das graves consequências espirituais do aborto provocado, para que possamos entender porque será que o aborto provocado pode ser considerado um gesto de grande violência, violências graves, graves consequências espirituais. Para quem faz esses atos. Porque o dom da vida não é dado por nenhum ser físico. Não é dado por o pai, por a mãe. O dom da vida é dado por Deus. Nenhum de nós pode conceder. Nós somos físicos. Nós apenas somos os seus mediadores. Nós formamos um feto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. A vida é Deus que dá. A vida é só Deus que pode tirar. Então, entendamos porque o aborto provocado pode ser considerado um gesto de violência com graves consequências espirituais. Jesus, divino e amado Mestre, nos ensina a corrigir o que está errado, sem qualquer julgamento, sem julgar. E essa deve ser a nossa postura diante deste tema até, do aborto, perante certas irmãs por este planeta afora que já cometeram esse ato, ou, salve Deus, há mais de 2000 anos, com tanta sabedoria, Jesus, divino e amado Mestre, ele nos disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E quem de nós, ser físico, pode fazer este ato, atirar a primeira pedra? Salve Deus, nenhum de nós. Nem naquele tempo e nem neste tempo de agora. Já passados 2000 e tal anos. Afinal, todos temos os nossos erros. Os nossos erros a serem corrigidos. E aqui a religião de Deus tem o objetivo de esclarecer, trazer a solução que o Divino Mestre nos oferece para que aprendamos a preservar a vida e ainda para corrigir eventuais falhas.
independentemente de quando tenhamos cometido estes deslizes em seja nesta encarnação ou em outras existências. Afinal, o que difere o aborto espontâneo do aborto provocado? Salve Deus! Ao tratarmos de assuntos tão sérios como é este, o aborto, a primeira questão a ser considerada é que o aborto espontâneo é de natureza diferente do aborto provocado. Afinal, a primeira situação ocorre sem que a família, a mãe e o pai, tenham desta forma desejado, significando um processo natural na vida daquele espírito que está para reencarnar. A criança também é também na vida da família, os pais. Isto ocorre porque, consoante as leis divinas, aquele espírito tem um período muito breve para cumprir aqui na Terra, significando possivelmente, só Deus saberá, a sua evolução. Esta era a sua missão espiritual. E esse processo de separação que é tão rápido, inclusive além de ser tão rápido, ele costuma ser muito doloroso para quem tem de enfrentar essa aparente distância entre os que permanecem no mundo material e os que retornam ao mundo espiritual. Mas não se trata espiritualmente de uma perda, salve Deus. O que os pais se dispõem a este gesto tão generoso de ter um filho por tão pouco tempo, sob a sua responsabilidade, aqui no mundo material, no planeta Terra. Assumiram no mundo espiritual esse compromisso de recebê-lo em sua guarda por período tão curto, mesmo sem saberem, ao tomarem essa decisão, ainda na pátria da verdade, no mundo espiritual, na verdadeira casa, ou seja, lá onde nós estávamos, no mundo espiritual. Conheciam o drama que enfrentariam, mas, acima de tudo, desejavam contribuir com a trajetória daquele ser ou daquele espírito que lhes fora confiado como filho, demonstrando desta forma assim um ato de grande coragem e amor. Por isso, diante da lei divina, essa separação não representa um ponto final no vínculo espiritual que uniu essa família. Pelo contrário, esses laços permanecem vivos e eles continuam sendo filhos e continuam sendo pais. Prova de que o amparo celestial
não, o amparo celestial não abandona a ninguém. Salve Deus. E agora? E agora vamos ao aborto provocado. Este sim, que é um gesto de violência. O aborto provocado é de uma grande violência, é de uma índole distinta do espontâneo, é um gesto única e exclusivamente de violência. Trata-se da eliminação da vida biológica de um ser espiritual que tinha sido autorizado por Deus, porque só Deus concede, e por os seus pais para a reencarnação, porque os pais também consentiram. Aqui toda a relação sexual que resulta em fecundação desse óvulo pelo espermatozoide é um sinal da aceitação do compromisso dos pais com aquele ainda espírito que deseja nascer neste plano físico. Desta forma, ainda que os seus pais não tenham um relacionamento estável ou que digam que não desejam ter um filho naquele momento, o facto de conscientemente se disporem a um gesto que possa resultar em uma gravidez, ela é considerada como a concessão deles por intermédio do seu livre-arbítrio. Para que aquele espírito possa reencarnar sob a sua responsabilidade. Como já falei, já destaquei, a religião divina proclama que a família começa no mundo espiritual, primeiramente. É sagrada e exige de nós muita responsabilidade. E aqui vale a pena lembrar que muitas das reencarnações são planejadas com, salve Deus, meus irmãos, séculos, milénios de antecedência, representando oportunidades de contribuir para a melhoria de si próprio e do mundo, do próprio planeta. E também como chance de resgate de muitos débitos do passado, que são faltas que nós tenhamos nesta existência ou em existências anteriores, por intermédio da lei universal da reencarnação. É ocasião divina que permite estarmos unidos com aqueles a quem amamos e que foram designados por Deus para que pudéssemos vencer em nossas jornadas de evolução espiritual. Por isso, salve Deus, interromper esse planejamento é gerar para nós mesmos terríveis, graves sofrimentos, e aqui tem até consequências, muitas das vezes nem sempre ranadas. Porque além
além de não, não darem muita relevância aos problemas físicos, psíquicos e, acima de tudo, espirituais, que podem ser irreversíveis na estrutura orgânica feminina. Aqui ficam alheios ao silencioso grito de dor da vida que principia. Esta que estamos ouvindo na gravação. Um coração batendo. Portanto, observamos que, do ponto de vista biológico, o aborto provocado é muito sério, é muito doloroso e, inclusive, o corpo da mulher que estava preparado para receber a criança pelos 9 meses, 9 luas, 9 meses seguintes, depende do termo da interrupção, sofre de repente uma interrupção que se poderá dizer que é antinatural, que representa um imenso ato de violência. E aqui entra a brutalidade, não é só com a criança, salve Deus, que estava sendo gerada e que perdeu a oportunidade e perdeu o direito à sua vida. Aqui a violência é também profunda, também contra a própria mulher, que sofre muitas das vezes danos, salve Deus, psíquicos, físicos e espirituais. Muitas das vezes sem se notar, mas muito, muito graves. Consequentes dessa decisão desacertada, errada, no que se refere à sua saúde física. E quando esta ou o próprio casal provoca um aborto, que seja em conjunto, que seja sozinha, quando gera um aborto, salve Deus, são aumentadas as propensões para o desenvolvimento do câncer, por exemplo, da mama, depressões. E todos sabem o que é a doença. Aqui não vou entrar em pormenores, porque todos sabem o que é a doença. Há ainda grandes incidências de tentativa de, alguns casos, suicídio. Enfim, são tudo complicações que muitas vezes não são descritas e impedem que decisões acertadas sejam tomadas. Salve Deus. Jesus, divino e amado Mestre, sempre deu a inspiração para a vida. Então, salve Deus, buscamos no estudo do Evangelho, à luz do seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. E somente assim poderemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. O conhecimento espiritual necessário para agir com equilíbrio diante das circunstâncias da vida e, em especial, para este vídeo, recorri ao Divino Mestre, que nos esclarece sobre as responsabilidades que unem a família à criança numa gestação. Jesus, Divino e amado Mestre, ele nos fala de uma profunda
felicidade para todo aquele que cumpre com a correção, dedicação, a verdade, as suas responsabilidades espirituais. Então, desta forma, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, a quem Jesus, divino e amado Mestre, quando vier, nos encontre vigilantes. E Jesus ainda disse, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, nos servirá. Jesus afirma que ele mesmo servirá às pessoas, a nós, que cumprirem com as suas responsabilidades espirituais. Salva Deus! Nesse caso, ao falar da família, a responsabilidade é de cuidar do filho, de amparar o espírito, que não pode se defender. Não se pode defender. Ele está indefeso. Que depende, naquele momento, da generosidade, do compromisso, do amor dos seus pais para nascer e viver em alegria. E essas responsabilidades foram assumidas com o próprio Criador. Portanto, não será uma discussão somente para ser analisada do ponto de vista material. Não, porque também é importante vermos do ponto espiritual. Deve ser composta principalmente de uma análise que anteceda essas dimensões da existência, porque trata-se de um tema que pertence ao domínio do espírito. O dom da vida, salve Deus, o dom da vida. Eu sempre digo isto, pessoas que falam comigo no dia a dia, quando assim surge o tema, o dom da vida. Nenhum de nós tem a capacidade de conceder. Nenhum de nós tem a capacidade de conceder. Nós somos apenas o seu mediador. Nós criamos um feto de uma união, porque, mais uma vez eu digo, a vida é de Deus. E ao tratar sobre este assunto, a preservação da vida, temos de ter consciência de que nós possuímos uma espécie de poder que é o direito à vida. O direito à vida, no nosso caso, esse direito foi preservado. Mas nenhum de nós pode usar o próprio direito à vida para tirar o direito de outro, de viver, de ter a mesma oportunidade de vir a este mundo físico, de fazer os seus reajustes, as suas cobranças, de ser feliz, de evoluir espiritualmente. Nós não podemos abusar do poder das nossas capacidades, dos nossos direitos que Deus nos concedeu. E quando utilizamos esse poder de maneira irresponsável, salve Deus, recebemos o efeito, sim, causado pelos nossos atos. E com isso somos convocados a responder por as nossas imprudências. E quando o espírito se liga ao corpo, o espírito une-se ao corpo no momento da concepção, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide,
O corpo precisa atender às necessidades da alma, do espírito reencarnante, para que desempenhe da melhor maneira possível a tarefa que precisa desenvolver aqui na Terra. Os seus reajustes, o seu crescimento, a sua evolução espiritual, as suas cobranças, pagar as suas dívidas. Por isso é importante que aquela alma já seja conectada ao corpo, unindo-se à sua estrutura material desde o primeiro momento em que ainda é um conjunto de células extraordinárias e irrepetíveis, porque não há dois seres iguais. Considerando muitas das vezes a singularidade de cada pessoa na sua individualidade, única e exclusiva neste planeta, não há dois seres iguais. E dessa forma, desde o momento da formação da vida, daí o vínculo da alma com o corpo, que aos poucos vai se solidificar e ainda no momento da concepção, ocasião em que os espíritos envolvidos já se tornam mãe e pai. Desta forma, o filho constitui uma família. Salve Deus, muitos filhos de Deus, muitos filhos de Deus são feridos diariamente em cada aborto provocado. O primeiro ferido, sem dúvida alguma, primeiramente é a criança, é o espírito, é a criança que sente absolutamente tudo o que está acontecendo, toda, salve Deus, toda a violência do processo é percebida por aquele ser que está nascendo e que se confiou aos seus pais, entregou-se a eles, salve Deus, numa confiança total, de olhos fechados, com toda a certeza de que seria amparado, amparada, acolhido e respeitado em seus direitos de existir. Mas a mãe, o pai, também estão sendo feridos. E muitas vezes não sabem disso. Pois é, do ponto de vista espiritual. Porque quando uma criança é abortada, ela não deixa de existir. Ela não deixa de existir como espírito. Ela vai continuar a sua trajetória no mundo da verdade, no mundo espiritual. E, salve Deus, na maior parte das vezes, não compreende sequer o que lhe ocorreu, não entendendo os motivos da violência sofrida e desta forma revolta-se contra os seus genitores. Desta forma os persegue. Então aquele grupo de espíritos, os pais encarnados e o filho desencarnado, está em dívida. E o remorso, muitas das vezes, da mãe e do pai, seja ele reconhecido ou não publicamente, somando ao rancor e à mágoa daquele que foi abortado, do espírito, e salientando, abortado se calhar e até inúmeras vezes. Vai desta forma formar um quadro de obsessão, vai formar desta forma um quadro de perseguição espiritual, vai criar infelicidades tão grandes que apenas, salve Deus, séculos e séculos de recomeço podem
reparar além disso também, considerando que o espírito faz parte da agenda espiritual dos seus pais. Salve Deus, acontece um grande vazio no compromisso dessas pessoas, na vida, no coração desses envolvidos. Trata-se de uma tristeza muito profunda, pois se instala na alma. Daí a importância de ensinarmos às nossas famílias que, salve Deus, sexualidade é coisa séria, é coisa também natural, divina, maravilhosa, mas é uma responsabilidade muito, muito séria. Porque uma fecundação não é só um efeito biológico, material, não, salve Deus. É um evento também do espírito. E desrespeitar esse processo e causar causar sofrimentos a si e aos outros é mau. Porque aqui, afinal, onde estarão os direitos e deveres espirituais? Onde estarão os direitos e deveres espirituais? Porque, salve Deus, os sofrimentos que nascem da prática, ou seja, no mundo espiritual de um aborto provocado, não são vingança. Não são vingança de modo algum de Deus, Pai Todo-Poderoso. Não. Tratam-se sim de resultados, de direitos de uma atitude de violação das leis divinas e ao serem desta forma desrespeitados os direitos de alguém à vida e à cidadania, com isso, matematicamente, estamos projetando para nós mesmo trágicas consequências à personalidade civil da pessoa que começa do nascimento com a vida. Mas, salve Deus, a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do nascido, o amor de Deus, ele é dado ao Espírito. É dado ao Espírito o direito legal de nascer e viver dessa compreensão. Então, salve Deus, vemos também que o nascido, o Espírito, o feto, é, portanto, outro indivíduo na sua individualidade. Não é a vida de forma alguma de sua mãe, não é a vida de seu pai, é na sua individualidade, porque nenhum ser nascido é o útero, nenhum feto ou bebé em gestação é uma extensão do corpo de sua mãe. Salve Deus, ele sobrevive, é verdade, graças à generosidade dela, da nutrição concedida por o seu corpo, do amor da alma que o acolhe em seu ventre para seu crescimento. Mas a criança
em gestação é uma pessoa distinta, individual, caminhando na sua individualidade, distinta de sua mãe. A sua identidade, ela precede o útero materno, ela já existe no mundo espiritual. E então, o que poderemos fazer para reparar o erro cometido? Para entender qual deve ser a nossa postura diante de uma atitude equivocada, eu de novo recorri ao Evangelho de Jesus sobre as consequências de um erro considerado diferente em diferentes estados de consciência. Isto é, quando uma atitude é tomada e a pessoa está ciente do erro que está cometendo, e quando não há consciência plena da transgressão de uma lei divina. E aqui, salve Deus, Jesus divino e amado Mestre nos adverte que quanto mais soubermos sobre determinado assunto com maior responsabilidade, seremos cobrados. Pela postura diante dele, provocar sempre levará a trágicas consequências espirituais. Porque a lei divina que rege todo este universo preserva sempre a vida em todas as circunstâncias. Entretanto, a pessoa que agiu dessa maneira sem conhecer a extensão do sofrimento que causava a si e ao seu filho, cobrará a si mesma de maneira muito diferente da pessoa que tinha um real e verdadeiro conhecimento sobre os efeitos do seu ato. E mesmo assim, tendo o conhecimento, o cometeu. O aborto. Se a violência já foi cometida, então o que poderemos fazer? A primeira providência que eu... Isto é orar, é pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, pedir nos mundos espirituais por esse filho, por essa filha que se encontra no mundo espiritual. Abrir o nosso coração diante do médico celestial e suplicar o perdão do filho, porque primeiro temos que pedir perdão àquele filho que o privamos, pedir o perdão do filho que está no mundo, lá é o mundo da verdade, rogando desta forma a Deus Pai Todo-Poderoso por uma nova oportunidade de reencontrar, pedir ao Pai Celestial que essa criança receba uma nova oportunidade de nascer pelos mecanismos da lei universal da reencarnação. Rogar veementemente a Deus por essa oportunidade e, acima de tudo, falar honestamente do nosso sentimento, do nosso coração, criar condições para a transformação dessa circunstância de dor em chance de um recomeço. E além disso, um gesto sublime, que é preciso agir em favor das crianças já nascidas aqui neste planeta, ampará-las com cuidado,
cuidados merecidos por esse filho ou filha que está no mundo espiritual. Desta forma, que receba a força deste ato de amor onde quer que se encontre. Esses gestos que nós fazemos com as crianças deste planeta, que esse filho que nós não demos a oportunidade de reencarnar, que receba esse amor. Essas são as oportunidades misericordiosas que Jesus, divino e amado Mestre, oferece constantemente ao coração humano. Afinal de contas, foi Ele quem disse que veio para nós, que temos erros, veio convocar os pecadores, ou seja, os que erram e levar-nos ao arrependimento. Jesus, divino e amado Mestre, não vem, nunca virá nos julgar, vem sim nos dar a oportunidade. Que saibamos, portanto, escolher esse convite à redenção, à chance de ajudar aqueles que estão à nossa volta e que precisam desta chance também. Desta forma, o Mestre Jesus trabalha sempre para que o perdão e o amor, a humildade e a tolerância prevaleçam por toda a parte, para que saibamos honrar esse divino sinal da generosidade de Deus, que é a vida, que em nossas preces possamos pedir a Ele as forças necessárias e sabedoria que necessitamos para escolher sempre pela vida, permanecendo no seu amor, pedindo as bênçãos do mais alto em favor de todas as mães que trazem os seus filhos em seus ventres. E também por todas as crianças que reencarnam neste planeta físico, no mundo, que estão sendo geradas por as suas mães, amparados pelos seus pais, avós, irmãos. Desta forma, que a proteção divina esteja sempre sobre todas as vidas que persistem, apesar das imensas violências que rompem o campo da matéria por todo este mundo fora, e alcancem também as mães que acolhem os filhos de outras pessoas, sobre todas as pessoas que lutam pela dignidade de qualquer filho de Deus Pai, que com coragem possamos sempre nos levantar e lutar por quem não se pode defender. Desta forma, meus irmãos, desta forma, minhas irmãs, eu me despeço. Eu desejo a todos uma linda e abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe e ilumine. Salve Deus e graças a Deus.